Boa tarde. Hoje é quinta-feira, 17 de março, e o Senado Notícias está no ar. Para daqui a pouco, às 2 horas, está marcada a sessão conjunta do Congresso Nacional. Estão na pauta 31 vetos presidenciais a projetos aprovados por senadores e deputados. Privatização da Eletrobras e programa de estímulo ao transporte por cabotagem, a chamada BR do Mar, estão entre os temas vetados. Também pode ser votado um projeto que abre crédito suplementar para despesas primárias da União. Sobre esse projeto, a Comissão Mista de Orçamento delibera um pouco antes da sessão do Congresso. A Comissão de Educação aprovou hoje projeto que prevê a busca ativa de estudantes que não retornaram à sala de aula depois da retomada das aulas presenciais. Essa é uma das ações do plano de enfrentamento dos efeitos da pandemia na educação. A intenção da proposta apresentada pela senadora Maria do Carmo Alves é estabelecer a adoção de medidas para reduzir os impactos da pandemia na educação. A relatora senadora Rose de Freitas citou estudos que mostram os prejuízos que os alunos brasileiros tiveram nos últimos 2 anos. O estudo do Banco Mundial estimou que a pobreza de aprendizagem, que define o percentual de crianças de 10 anos, incapazes de ler e compreender um simples relato, pode ter aumentado de 51% para 62,5% no Brasil. Isso significa que 2 a cada 3 alunos brasileiros podem não aprender a ler adequadamente um simples texto aos 10 anos de idade. O projeto define ações que os governos federal, estadual e municipal devem implementar para superar esses prejuízos e as responsabilidades de cada um. Entre as ações previstas no texto estão a busca ativa de estudantes que não retornaram às salas de aula após a volta das atividades presenciais, monitoramento da frequência, garantia da alimentação escolar, estímulo à melhor conectividade nas escolas e realização de avaliações que possam orientar o processo de recuperação da aprendizagem. Outro projeto aprovado pela comissão prevê mudanças nos currículos de formação de professores para o atendimento a estudantes internados para tratamento de saúde ou sujeitos à privação de liberdade. Os senadores aprovaram ainda uma mudança na Lei de Diretrizes e Bases da Educação para prever a garantia de móveis, equipamentos e materiais pedagógicos adequados à idade e às necessidades específicas de cada aluno. A audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária debateu hoje os impactos da estiagem no Rio Grande do Sul e soluções para o problema. Potência na produção de alimentos, o Rio Grande do Sul sofreu com a seca nos últimos meses. As chuvas que vieram recentemente podem ter aliviado o calor, mas não dá para reverter os danos. Os reflexos eles vão ser sentidos por muito tempo ainda, né? E as perdas elas já são irreversíveis, né? Aqui, ó, alguns dados, né? 256 mil propriedades atingidas pela estiagem, segundo a Emater, 425 municípios com decreto de emergência, segundo a Defesa Civil, 115 bilhões a menos. A seca foi severa, mas não exatamente uma novidade. Nasci em 1948, ouvindo meu pai falar na grande seca de 42. O que nos preocupa é que num estado como o nosso, que chove de 1.600 a 2.000 milímetros por ano, senhor Luiz Oliveira, o nosso problema não é água. O nosso problema é a incompetência para armazenar esta água. Para Gedeão Pereira, há impedimentos legais para se construir açudes e barragens para o represamento da água da chuva. A burocracia da legislação ambiental seria uma barreira para mudar esse quadro. Os municípios estão coesos com as entidades e nós precisamos urgentemente colocar a pauta na mesa das medidas estruturantes, e as principais passam pelas burocracias que as legislações ambientais trouxeram. A reservação de água deve inevitavelmente ser associada à
conservação de solo, a recomposição de vegetação nativa e a integração de agendas dos governos e dos atores nesse processo. O representante do Ministério Público Estadual vê as coisas de outro modo. Eles não concordam com aquilo que está expresso no Código, que é reservar 20%. E aí, como não conseguem regularizar o cadastro, não conseguem o licenciamento. Mas todos não conseguem regularizar? Não, uma boa parte, porque há uma discussão, inclusive, sobre os critérios da regularidade. E aí não conseguem o licenciamento para que haja, senador, esse empreendimento, essa construção. E, por outro lado, a questão legal também do enfrentamento de que não há uma permissão no Código Florestal para obras em APP para fins de irrigação. Uma pequena propriedade na região sul, se for seguir todas as normas para poder levar, uma pequena propriedade, levar os seus produtos à venda no mercado, tem que ter investimento de R$800 mil. É impossível atender toda essa normatização, esse excesso de regramento. Diante dos prejuízos trazidos pela seca, o representante dos trabalhadores na agricultura do Estado pediu a agilidade do Congresso para votar a recomposição dos recursos do crédito rural. Também defendeu remanejar parte desses recursos para atender diversas demandas do setor produtivo. Outras duas comissões do Senado também devem se reunir nesta tarde. Vamos ver a pauta. Para as 4 horas, a Comissão de Constituição e Justiça marcou um debate sobre a inclusão das polícias científicas no rol dos órgãos de segurança pública. E às 5 horas, será a vez da instalação da Comissão para a Reforma dos Códigos Tributário e Administrativo. Essa comissão de juristas para atualizar as legislações tributária e administrativa tem prazo de 180 dias para concluir os trabalhos. O objetivo é elaborar anteprojetos de proposições legislativas, sugestões e soluções para unificar, modernizar e agilizar procedimentos que impactam diretamente a vida dos cidadãos. Com isso, eliminar formalidades que acabam em judicialização do tema. A comissão de juristas foi criada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e pelo presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco. A síntese, o que é a razão de ser dessa comissão de juristas, é a busca de projetos de lei complementar, eventualmente propostas de emenda à Constituição, relativamente a como nós podemos dar duração razoável aos processos dessa natureza. Ou seja, nós podemos dar solução a determinados conflitos no âmbito administrativo, unificando entendimentos, estabelecendo mecanismos para poder dar solução administrativa para os conflitos, evitando a judicialização. O grupo terá 180 dias para realizar e entregar os trabalhos ao Senado Federal. A comissão é formada por 17 especialistas e presidido pela ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça. A comissão vai trabalhar em anteprojetos de proposições legislativas que modernizem o Código Tributário e o Código de Processo Administrativo. O presidente do STF falou sobre a necessidade de simplificar processos para garantir a duração razoável dos pleitos à Justiça. Nós sabemos que hoje a Constituição Federal estabelece como direito fundamental a duração razoável dos processos. Isso se aplica ao processo administrativo, ao processo tributário. Por outro lado, nós temos aí o fenômeno de uma litigiosidade desenfreada no âmbito administrativo e no âmbito tributário, e o nosso escopo é exatamente o aperfeiçoamento dessa legislação, do modo de proceder, os procedimentos e o próprio processo administrativo tributário, levando em consideração todos os princípios constitucionais do devido processo legal, de todas as garantias processuais, mas o escopo maior é exatamente a simplificação e a efetivação dessa cláusula pétrea da duração razoável dos processos. Especialistas comentaram caminhos para a comissão. Eu recomendaria fortemente que dessa comissão participassem membros da Advocacia Geral da União, que são representantes de todos os poderes, pois atuam na representação judicial e extrajudicial dos 3 poderes,
e também atuam na consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. No âmbito federal, a experiência do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é valiosa em mostrar o quanto os tribunais administrativos colaboram com a pacificação desses litígios. Essa mesma experiência ela tem que ser transportada para o âmbito estadual e para o âmbito municipal, fomentando um trabalho transparente desses tribunais. Ontem, o plenário do Senado aprovou o projeto de lei que regulamenta o uso dos recursos não aproveitados do Fundeb e do Fundef para o pagamento dos professores da educação básica. O texto segue agora para a sanção do presidente da República. A proposta muda a lei do Fundeb e garante o uso de recursos extraordinários vindos de decisões judiciais sobre a distribuição do fundo e do Fundef. O texto estabelece que estados e municípios usem a verba para pagar salários dos professores da educação básica. Os profissionais devem comprovar efetivo exercício durante o período em que ocorreram repasses menores ao Fundef entre 1997 e 2006 e ao Fundeb entre 2007 e 2020. Os aposentados que trabalhavam durante estes períodos também terão direito ao benefício. É um problema que atinge várias regiões desse país, é um recurso de um impacto financeiro, não para o Estado, não para o município ou para a União, porque esse recurso já consta nos cofres do município, mas de maneira precavida os municípios não gastaram boa parte desse recurso, tendo em vista, inclusive, a bloqueios judiciais, ataques que foram feitos com o Ministério Público e também a decisões judiciais que geram uma insegurança. Insegurança essa que esse projeto aqui tende a tirar. Estamos falando aqui dos professores que, na grande maioria das vezes, são o esteio da sua família, que tem o direito garantido e que precisa dessa nossa ação para que assim tenha feito justiça. Os senadores também aprovaram um projeto que dá prioridade aos idosos na concessão de medidas protetivas de urgência. A proposta altera o Estatuto do Idoso e prevê que, caso uma pessoa dessa faixa etária tenha sofrido violência ou esteja na iminência de sofrer, a polícia deve avisar a Justiça para tomar medidas de proteção em até 48 horas. O juiz pode determinar a suspensão do porte de arma de fogo ou o afastamento do agressor do mesmo domicílio. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. A rigor, o projeto de lei prevê para os idosos em situação de violência as medidas protetivas que já ocorrem quando a vítima é mulher em situação de violência doméstica. Essa medida mostra-se imprescindível para promover a eficaz proteção do idoso, que muitas vezes é tão vulnerável quanto a mulher que sofre violência doméstica. Nada mais do que justo de que atribuir a ele também os mesmos direitos da mulher idosa. E o que é esse projeto? Nada mais, nada menos do que estarmos diante de um projeto além do mais absoluto direito à integridade física e psicológica do ser humano, mas um projeto de justiça àqueles que contribuíram com a sua história e o seu trabalho a favor do Brasil. A gente fica assim, indignado, como a própria autora, de ter que fazer uma lei para proteger o idoso, do qual mais de 50% das agressões são cometidas pelos filhos. E, em segundo lugar, vem os netos. Então é triste isso. Outro texto aprovado garante tratamento humanitário à presidiária gestante ou puérpera, antes e durante o trabalho de parto e no período de puerpério, depois do parto. As presas também terão direito à assistência integral à saúde e à do recém-nascido. A matéria vai à sanção presidencial. Ninguém pode nascer já condenado a viver atrás das grades. Era o que, até pouco tempo atrás, acontecia aos recém-nascidos em presídios no Brasil. A proposta que hoje relatamos tem o condão tanto de uniformizar a legislação quanto de trazer novamente à tona esse debate. Precisamos ver a lei cumprida e garantir tratamento humanitário a gestantes, puérperas, lactantes e mães que estão privadas de liberdade.
Os senadores ainda aprovaram, entre outros projetos, um que cria a Política Nacional de Prevenção do Diabetes e de Assistência Integral à Pessoa Diabética, para assegurar o atendimento prioritário às pessoas com diabetes mellitus nos serviços públicos e privados de saúde. O texto segue para a análise da Câmara dos Deputados. Durante essa sessão plenária de ontem, o senador Marcos Duval informou que a Polícia Legislativa do Senado identificou os autores das ameaças sofridas por senadores contrários ao projeto que regulamenta porte de arma de fogo para caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs. Os dois autores das ameaças são CACs, um de São Paulo, outro de Alagoas. De forma bem objetiva, eles vão perder o direito da posse, porte ou de estar como um CAC, automaticamente eles vão perder esse direito. E nós precisamos, com essa construção que nós vamos fazer na segunda-feira, nessa reunião no gabinete, nós temos que achar uma solução para aumentar a penalidade de pessoas que são integrantes, que são CACs ou são portadores de porte e posse de armas cedido pela Polícia Federal, possam ter uma penalidade ainda mais rígida para quem comete ameaças, sejam pessoalmente ou que sejam em redes sociais. Marcos Duval é relator desse projeto sobre armas e disse esperar que a votação na Comissão de Constituição e Justiça aconteça na semana que vem. Ontem, o presidente do Senado voltou a criticar o alto preço dos combustíveis no Brasil e reafirmou que a Petrobras precisa ter responsabilidade social. Nos cabe discutir ideias e não os homens, né? Então, as ideias que devam merecer críticas por parte do parlamento, inclusive eu já as fiz em relação à Petrobras, que não são direcionadas pessoalmente a um diretor A, um diretor B, ou ao presidente, que, segundo se sabe, é uma pessoa muito competente, muito capaz e muito reto, sempre na sua trajetória. Portanto, não há nada em relação às pessoas. Nós temos que discutir as ideias e a política da empresa, a participação da empresa. E quando eu digo que a Petrobras tem que ter mais sensibilidade social e cumprir mais a sua função social, é justamente porque essa frente de enfrentamento a combustíveis, nós aprovamos um PLP em relação ao ICMS, aprovamos um projeto de lei da conta de estabilização e de auxílios à população, a Câmara também tem feito a sua parte, redução e isenção de impostos federais sobre o diesel. Então são medidas que são feitas. Nós queremos entender o que a Petrobras pode contribuir nesta luta, que é uma luta comum do Brasil contra esse aumento do preço dos combustíveis. E nós esperamos essas respostas da Petrobras. Foi adiada a votação da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça. Ontem, senadores pediram mudanças no texto e o relator, senador Roberto Rocha, concordou com o adiamento para a semana que vem. O senador Roberto Rocha apresentou uma complementação de voto em que acatou sugestões apresentadas depois da última versão do texto. Ele incluiu, por exemplo, a possibilidade de lei complementar prever o ressarcimento integral das despesas com IBS feitas pela população de baixa renda. A redação anterior previa devolução parcial. Também incluía um percentual mínimo inicial de 3% para a alíquota de IBS, que irá financiar o Fundo de Desenvolvimento Regional, e a previsão de imunidade do imposto sobre herança e doações feitas a organizações da sociedade civil ou institutos de pesquisa científica sem fins lucrativos. A reforma tributária prevê a criação de um modelo dual de tributação, com 2 impostos sobre valor agregado, IVA. Um federal, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que uniria COFINS, COFINS Importação, PIS e CID Combustíveis. O IPI seria transformado em um imposto seletivo cobrado sobre produtos com impactos em saúde e meio ambiente, como cigarros e bebidas. O outro imposto seria chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que unificaria o ICMS cobrado atualmente pelos estados e o ISS recolhido pelos municípios. O período de transição para o IBS, de acordo com a proposta, seria de 40 anos. O texto também estabelece que a cobrança do IVA dual passaria da origem da operação com bens ou prestação de serviços para o destino. O senador Roberto Rocha destacou a importância da reforma.
ressaltou que há um consenso de que ela terá impacto positivo sobre o PIB e disse que as mudanças vão reduzir as diferenças de tributação entre os mais ricos e os mais pobres e as disparidades entre as unidades da federação. Alguns estados e municípios aumentam sua participação no bolo tributário e outros reduzem. O que deve ser avaliado é se essa mudança é justa. E a resposta é definitivamente sim. Entre os 12 estados brasileiros com menor renda per capita, 11 aumentam sua participação no total da receita e apenas um tem uma pequena redução. Entre os quase 2.700 municípios com menor PIB per capita, 2.668 aumentam sua participação no bolo tributário e apenas 26 reduzem. Apesar das mudanças feitas pelo relator, o texto ainda provocou muita polêmica. O meu primeiro apelo, senhor relator, é com relação à emenda número 1, que foi protocolada logo após o protocolo da própria PEC 110, no ano de 2019. É no sentido de que se inclua, senhor relator, que se inclua a região sul nos benefícios, nos fundos constitucionais. Essa reforma PEC 110 é um salto no escuro. Não estou condenando o que ela tem de bom, ela tem coisas boas, mas ela é um salto no escuro pela simples e boa razão de que nós não podemos prever como vai ficar qualquer negócio desse país, seja na agricultura, seja na indústria, seja nos serviços, não há como prever, porque simplesmente as alíquotas, a maneira de cobrar, quem vai ser isento, quem não vai ser isento, quem vai ter tratamento especial, quem não vai ter, tudo isso está sendo jogado para frente. É importante que a gente possa saber o que é possível avançar. E o que é possível avançar seria taxar dividendo, taxar as pessoas mais ricas, taxar os grandes lucros do setor financeiro, mas isso nós não conseguimos avançar porque a matéria está engavetada na Comissão de Assuntos Econômicos. Agora, essa reforma, com essa complexidade, com esses objetivos tão profundos, tão largos, sem proteger os incentivos regionais, não contará com o meu apoio. Falando pelo MDB, a senadora Simone Tebet encaminhou um pedido para adiar a votação por uma semana para corrigir pontos ainda não resolvidos na proposta. Estamos a um passo de chegar a um possível acordo. Para quem aguardou 20 anos, por que não aguardar pelo menos mais uma semana? Votar o texto principal agora, presidente Davi, sem ter o ajuste devido, vai fazer com que apresentemos emenda de plenário no plenário na hora da votação e essa matéria vai voltar para a CCJ. O senador Roberto Rocha sugeriu votar o texto principal e deixar os destaques para depois, mas diante dos apelos de outros partidos, concordou em encerrar a discussão e deixar a votação para a semana que vem. Foi prorrogado para 25 de março o prazo de inscrição no programa Jovem Senador. Depois de 2 anos de interrupção por causa da pandemia, jovens estudantes do ensino médio de todo o Brasil poderão ter novamente a oportunidade de vivenciar uma semana de trabalho parlamentar em Brasília. O programa Jovem Senador seleciona alunos das escolas públicas municipais de ensino médio de todo o país por meio de um concurso de redação. Os escolhidos têm a oportunidade de vir a Brasília e atuar como um jovem senador. Nas 10 edições do programa já realizadas, foi possível despertar em vários desses alunos a consciência cidadã. Eu lembro de uma das grandes conquistas no Senado Federal, que foi a aprovação do projeto de lei que cria a Semana dos Direitos Humanos nas escolas de todo o país. É a discussão sobre direitos humanos em cada canto do nosso Brasil. É a discussão sobre dignidade da pessoa humana dentro das escolas. E eu tenho muito orgulho disso. Durante a semana de trabalho em Brasília, os estudantes apresentam sugestões de projeto de lei que podem ser acatadas pelos senadores. Das 54 sugestões já apresentadas desde o início do projeto, 40 foram aceitas como projetos de lei e 2 como propostas de emenda à Constituição.
Atualmente, há 16 propostas em tramitação. 2 delas já foram aprovadas pelo Senado e aguardam votação pela Câmara dos Deputados. Depois da vivência legislativa aqui em Brasília, eles retornam para suas vidas. E nós temos registros de muitos que foram fazer cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado no exterior e aqui no Brasil. E muito interessante, vários despertaram para a atuação cidadã nos seus municípios. E hoje são vereadores nas suas cidades, trabalhando e exercitando a partir daquilo que os incentivou aqui em Brasília na vivência legislativa. 2 jovens senadores são hoje vereadores em seus municípios. E vários deles se formaram em universidades no exterior, como Harvard, por exemplo. O programa Jovem Senador influenciou e muito a minha caminhada. Hoje sou professor universitário com formação na área do direito. Tanto na graduação quanto na pós-graduação, trabalho com os estudos constitucionais, o que foi objeto de abordagem na nossa estadia em Brasília. O programa ficou parado nos 2 últimos anos por causa da pandemia e volta agora em 2022 com o tema 200 anos de independência, lições da história para a construção do amanhã. As inscrições para o programa Jovem Senador podem ser feitas até o dia 25 de março pelo site do programa. Nós podemos, mesmo jovens ou até mesmo adolescentes, nós podemos mudar sim o futuro do nosso país. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e vamos assistir daqui a pouquinho ao vivo a reunião da Comissão Mista de Orçamento.